Ora, muito bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 17 e 3 quartos. Pá, pá, para, pá, 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 para, pá, 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 para, pá, pá, pá. Então, primeiramente, nesta semana eu gostava de vos falar de uma coisa um bocadinho diferente que me aconteceu, ou melhor, que não foi esta semana, foi a semana passada, mas depois do podcast, ou seja, pronto. Que é o cartão de cidadão. Eu consegui comprovar que as lojas do cidadão são piores do que as promoções das coisas, tipo continentes ou marcas assim. Eu comecei o podcast um bocado tipo do nada, mas vai ser assim, porque eu quero que seja assim. Então, acontece que eu fui fazer o meu cartão de cidadão. Ele tinha acabado para dia 15 de julho, uma coisa assim. Foi tipo um dia depois do meu exame de biologia. Então eu fui para o exame com o cartão quase no limite, mas pronto, ainda deu. E então eu fui tirar o cartão de cidadão para aí, sei lá, dia 10 de agosto, uma coisa assim. Foi tipo há bem pouquinho tempo. Foi numa terça-feira, eu lembro-me. Foi no dia após eu ter gravado o podcast. E então, digamos que eu postei no meu Insta Stories, eu esperei lá umas 3 horas, no mínimo. A minha mãe foi lá de manhã, ela tirou logo a senha, porque pronto, aquilo é por senhas, e então a senha foi tirada logo na primeira hora. Ainda estavam pessoas a fazer fila, ainda aquilo não estava aberto. Quando eu digo aquilo, é o notário ou a loja de cidadão, pronto. Estava filas à porta. E eu fiquei com o número 12, ou seja, antes da hora abrir já haviam pelo menos 11 pessoas lá à espera da senha. E eu depois fui para lá, pá, sei lá, devia ser umas 10 e meia, digamos assim. E depois esperei tipo até o meio-dia e tal, até ser a minha vez para tirar um cartão. Sendo que 12 pessoas foram atendidas tipo num espaço de, sei lá, aquilo deve haver tipo às 9, 9, 10, 11, 12, tipo 3 horas e tal. 12 pessoas foram atendidas. Aliás, não foram, porque desistiram algumas. E depois é a maneira como as pessoas falam. Pronto, enquanto que o cartão foi rápido, foi tipo, sei lá, 10 minutos para fazer. Porquê que demoram tanto tempo? Entre cada pessoa que vai lá, as pessoas que estão lá tipo, vão à casa de banho, vão aqui, vão ali. Já para não falar das casas de banho de lá, que aquilo está um cheiro horrível que não se pode. Mas pronto, em relação ao cartão de cidadão, foi muito rápido. Eu não paguei tipo fast, aquela cena para vir mais rápido. Não, mais rápido. Isto é bué tipo do Algarve. É mais rápido, é mais melhor, é mais bom. Pronto. Eu não paguei isso. Então, supostamente, podia demorar entre 15 a 30 dias. E chegou tipo em 10. Eu já recebi a carta do correio. Aliás, não, menos de 10. Foi bem rápido mesmo. Fiquei bem surpreendido com isso. Ok, mas vamos agora aos temas que eu tinha já prontos para falar e que muitos de vocês até comentaram. E então eu decidi falar num dos temas que é viajar. É assim, eu tenho aqui mais, mas eram para ser com outras pessoas, acho que fica melhor com outras pessoas. Então, pronto, vou já para este. Viajar. O que é que vocês acham de viajar? É fixe, mas é bué da caro. Sai bué caro viajar. Quando eu digo viajar é para fora do país. Tipo, aquelas viagens dentro do país, não... Pronto, não considero bem uma viagem de viajar. Ah, ok, é preciso me explicar com isto. Então, enquanto vocês viajam para dentro do país, na minha opinião, é mais um passeio. Ou seja, eu sou do Algarve, se eu for, por exemplo, a Lisboa ou ao Porto, é um passeio, não é uma viagem. Porque, tipo, não ando de avião, não. Pronto, estão a perceber? Mas, por um lado, se vocês forem, por exemplo, a Espanha, acho que já é uma viagem. E eu não quero falar de Espanha, vamos mudar de assunto. Pronto, o que é que eu acho de viajar? É assim, tem bué coisas boas e bué coisas más. É assim, para já, é o dinheiro, né? Que eu vos falei que uma viagem é bué caro. Sai mesmo bué da caro viajar. E então, tem que se fazer uma escolha bem sedimentada do que é que vamos fazer lá. Por exemplo, eu fui à França há cerca de 3 4 anos. Aliás, eu fiz um vlog no meu canal. Só em bilhetes de avião para 3 pessoas, sei lá, foram para aí 300 euros. É bué de dinheiro. E depois temos que contar a dormida, né? Pronto, para o sítio onde a gente vá, temos que contar a dormida. Temos que contar comida. Temos de contar transporte, porque pronto, muitas das pessoas ou alugam carros ou vão nos transportes públicos. Então pronto, temos de contar essas coisas. Temos de contar também as entradas nos sítios onde queremos ir, porque obviamente se vamos viajar vai haver sempre pelo menos um sítio ou dois que é pago.
que é, por exemplo, em França, eu fui para a Euro Disney, era para ter ido à Torre Eiffel, mas depois, entretanto, não consegui. Sei lá, esse tipo de sítios são sítios que, para além de ser caro ir até lá, porque são longe, são caros para entrar lá. Ou seja, vocês para a Disney pagam se calhar 30 e tal euros, 40 e tal euros por pessoa para um bilhete de Disney. É bué da caro. É tipo, é uma cena bué absurda. E não vos oferece nada, pronto, é a entrada só no parque. Mas pronto, viajar, como eu estava a dizer, eu começo a divagar muito. Então, eu, se gosto ou não de viajar, eu gosto, como disse, para fora do país, ahm, mas, mas é uma coisa que eu não gosto de fazer com muita frequência. Eu acho que viagens é fixe, tipo, uma por ano, no máximo, sei lá. Porque eu, por exemplo, eu com a minha família, a gente gosta, pronto, eu e a gente, nós gostamos bastante de fazer aqueles passeiozinhos por Portugal, ou seja, eu dia 31 de janeiro fui a Lisboa, a um evento que houve de Harry Potter, que foi bué fixe, e pronto, se quiserem que eu fale disso, eu posso falar disso. Eu fui a Lisboa e só aí, só daqui a Lisboa, foi tipo quase 100 euros. Portagens, gasóleo, comida, pronto, estão a ver. Então, uma pessoa que viaja assim, pronto, como eu, que é mais os passeios do que a própria viagem, porque pronto, a última viagem que eu fiz para fora foi há 4 anos, como eu vos disse. Uma pessoa que viaja assim, é difícil fazer uma viagem, ou seja, se estão sempre a viajar pelo vosso país, ou seja, vocês vão estar sempre a gastar essas quantias, não é pequenas, mas tipo inferiores às que gastariam numa viagem, vai ser muito difícil vocês conseguirem tipo, passar daí. Ou seja, se vocês tiverem sempre a passear por Portugal, pronto, sendo portugueses, tiverem sempre a passear por Portugal, é muito difícil vocês depois conseguirem juntar mais ainda para ir para fora. Eu, por exemplo, um dos meus sonhos de viagem, que era uma das coisas que eu queria falar com outro convidado, era tipo os destinos de sonho, mas disso eu falei. Adoro esta palavra, falei. E pronto, um dos meus destinos de sonho seria Orlando, pronto, vá aos Estados Unidos em geral, mas gostava bem de ir a Orlando, na Flórida, obviamente pelos parques e pronto, cenas, mas também gostava bem de ir a Nova York, de ir a Los Angeles, sei lá, esse tipo de cenas assim. É um sítio que eu gostava, aliás, eu gostava de morar nos Estados Unidos, mas pronto. E esse tipo de viagens, eu estive a fazer um orçamento, pronto, para mim e para a minha família, que somos 3 pessoas, para irmos tipo uma semana, ia ser no mínimo, sei lá, 3.000 euros. Uma cena assim, pronto, contanto que fôssemos aos parques de Harry Potter, aos dois, fôssemos talvez a um Epcot, ou pronto, de uns da Disney que não há, que não seja o Disney World, tipo a Disneyland, como há em Paris. Contanto que se fôssemos a Nova York, passássemos pela ilha de Manhattan, pela Estátua da Liberdade e esse tipo de coisas. E então ia sair bué da caro, meu. 4.000 euros ou 3.000 euros para 3 pessoas. É quase 1.000 euros por pessoa. E obviamente, eu se fosse aos Estados Unidos, claro que comprava alguma coisa. Porque tipo, a tecnologia lá geralmente é mais barata. E depois, contando que pronto, em euros, lá 1.000 euros são tipo, sei lá, 1.200 dólares, uma coisa assim. Então compensa, bué, guardar tipo dinheiro, que é o que eu tento explicar às vezes à minha família, que é, mais vale, em vez de irmos só para passear e não trazer nada, esperar guardar um bocadinho mais, para depois, quando formos para lá, né, quando formos para esses sítios, conseguirmos tirar o máximo proveito e trazer coisas para cá. Eu acho que, pronto, a nível de passaporte de turista, visto de turista, nós podemos trazer até 700 dólares ou 700 euros, pelo que eu tive a ver. Mas pronto, tinha que me informar melhor. E por pessoa, ou seja, 3 pessoas já daria 21 mil. 21 mil não, 2.100 euros. 21 mil. Que eu estava tipo 7 e 7 são 14, com mais 7, 21 mil. Pronto, 21 mil euros. Não, 2.100 euros. Ahm, já era tipo cenas interessantes. Obviamente que eu não traria tanto, né? Mas pronto, qualquer coisa. E então, epá, viajar tem bué vantagens, tipo nisso, por exemplo, os preços das cenas lá. Tem também a vantagem de sair da vossa rotina, tem a vantagem, sei lá, de arejar a cabeça. Mas depois, em desvantagens, tem o próprio mudar a rotina, porque muitas vezes isso é uma desvantagem. Eu, por exemplo, como eu não sou muito fã de mudança, talvez isso para mim fosse mais uma desvantagem do que uma vantagem. Tem o valor, né, obviamente, que eu já falei. Tem também o fuso horário, ou o jet lag, como vocês quiserem chamar, que é tipo ficarem todos bugados com a hora, tipo acordarem às 5 da manhã a querer almoçar e depois deitarem-se às 6 da noite, já cheios de sono, às 6 da tarde cheio de sono. Então,
epá, isso são desvantagens que muitas das vezes são até maiores que as vantagens. Por isso é que muita gente também não viaja, especialmente pelos valores, obviamente. Depois, também tenho o outro problema que é as alturas e épocas do ano. Que é, por exemplo, eu estava a pensar em ir aos Estados Unidos, realmente, em outubro. Só que eu tenho escola. Então, ir a outubro com a escola, tipo, ao mesmo tempo, não ia dar para quase nada. E faltar uma semana à escola no 10º ano, 12º ano, acho que ia ser muito complicado. Então, acabo por não ir a lado nenhum, para fora do país. Outra cena que eu estava a pensar em ir era a França, que eu gostei bué de ir à França, eu adoro França e gostava de voltar lá. Não para a Disney, porque a Disney eu gosto, mas preferia, por exemplo, Universal. Ahm, mas tipo, fazer certas coisas que eu não tive tempo de fazer lá. Por exemplo, as cenas mais pequenas. Eu gostava de passar pelo Louvre, gostava de ir àquelas ruelazinhas. Ah pá, esse tipo de cena. Já disse é pá muitas vezes. Acho que preciso de comer um epá. Era uma coisa que eu gostava por acaso bastante de fazer. Comentem aí em baixo onde é que gostavam de viajar, que depois eu leio os comentários e posso até responder. Ok, em relação a viajar acho que está tudo, mas eu quero voltar a este tema quando tiver com mais alguém, porque eu quero esclarecer bem isso com outras pessoas, tipo ver opiniões e etc. Ora, quanto tempo é que tem? Deixa-me lá ver quanto tempo é que tem. Cerca de 13, 14 minutos, ok. Eu queria falar também de sunsets, que é uma coisa que eu este verão já fui a alguns. Sunsets é a tradução para pôr do sol. Ok, isto era escusado. Mas pronto, são festas que acontecem normalmente em bares, discotecas, pubs, pronto, esse tipo de coisas. Onde há música à tarde, ou seja, sei lá, pá, entre as 6 e as 8 da noite, pronto, até mais ou menos a hora de jantar. Eu tenho bué mente de velho, eu pareço bué um velho nesse tipo de cenas. Pronto, fui para um sunset num sítio, num hotel, uh, e pronto, e houve lá um sunsetzito. Eu não posso dizer que gostei. Eu tenho 18 anos praticamente, vá 17 e 3 quartos. Eu não posso dizer que gostei, porque para já a música é sempre o mesmo, é aquele tunts, 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 sempre assim. Pode tipo variar um no meio, mas tipo, sei lá, a música é sempre o mesmo estilo, é sempre a mesma coisa. Pois está bué alta. Pronto, eu não gosto de música muito alta. É o que eu digo, eu tenho mente de velho. Parece um velho nesse tipo de cenas. E depois, sei lá, acho que não dá para mim, não é um sítio que eu gosto de ir. Eu, por exemplo, hoje em princípio vou a outro, sim, porque pronto, calhou. Porque me convidaram para ir a esse e pá, vou experimentar, mas não é um sítio que eu gosto. Porque tipo, imaginem, vocês estão lá, sentam-se numa mesa e tal, porque pronto, eu acho que não é música que me dê para dançar. E depois estão a ouvir aquela cena de tuts, 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 sempre a mesma música ali a bombar-vos nos ouvidos. Bué dentro dos ouvidos. Pronto, aquela música tem um grave minimamente fechado, então entra nos ouvidos. E então, vocês estão lá a ver pessoas a dançar, ou pronto, seja o que for, e estão só lá a ver o sol a pôr-se. Tipo, meu, eu estou melhor em casa. Muita gente me diz isso e eu concordo. Eu tenho boa mentalidade de velho. Tipo, eu não gosto de música muito alta. Sei lá. Não é um sítio que eu gosto. Mas pronto, era basicamente isso que eu queria falar sobre os sunsets. Uma última coisa que eu queria falar era do que exatamente? Agora acabei por não me lembrar. Malta, então, como é que vos correu o vosso dia? Está tudo bem? O que é que têm feito? Ainda bem que está a correr tudo bem. Ok, os temas que eu tenho aqui são para depois para convidados. Então, vamos improvisar um temazinho que eu não tenha previsto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu nesta semana vou de quinta para sexta, para domingo, sábado, eu acho. Quinta, sexta, sábado. Sábado, sim, até sábado à noite. Vou passar dias numa ilha. Como já fiz há 2 anos atrás, que eu até fiz um vídeo no canal também, podem ver. E vou passar lá uns 2 ou 3 dias, sei lá. E perguntam-me se eu estou ansioso. O meu entusiasmo para isso é exatamente o mesmo que era há 2 anos atrás. Não há internet, não há eletricidade, não há nada para fazer, tá, aborrece. E pronto, e então o que é que eu decidi fazer? Ler. Eu estou a ler o Harry Potter, como vocês sabem, estou no quinto livro, A Ordem da Fênix.
e vou ler. É o que eu vou fazer lá. É o que eu espero de fazer lá. Praia, praia. Não me chateiem com praia. Talvez faça praia, mas provavelmente vou-me pôr mais na leitura. Porque é um livro com quase 800 páginas. E então vou para lá uns quantos dias também com família, sem amigos, ou seja, não é como deveria ser, porque na minha idade devia ir para a ilha com amigos, como já fui, e tem sido espetacular. Aliás, eu queria falar sobre isso com amigos meus, mas ainda não consegui trazê-los cá. E então, eu vou passar esses dias na ilha e estou a pensar já o que é que vou fazer. Aliás, eu já estou a pensar em fazer uma lista com as coisas que quero levar. Eu, em princípio, vou levar um tablet com Netflix e vou meter lá coisas, mas o tablet não é assim grande coisa. Então, no máximo, consigo pôr 2 filmes, talvez. O que dá-me para um dia. Se tanto. E então, eu acho que vou sofrer bué com isso. Mesmo. Porque, o que é que se faz numa ilha? Se formos ver bem, o que é uma ilha? É uma coisa de areia, né? Com casas e pessoas lá e mar à volta. Sem rede, sem nada. É o que eu faço. Eu, ultimamente, o que eu tenho feito nas minhas férias, que esse é um tema que eu também gostava de falar, é o que é que vocês consideram umas boas férias? Se não viajarem, como é que é umas boas férias? Vamos dizer, há cinema, sair com amigos, ver séries, ir para a praia, piscina. Plausível. E mais? E que mais é que se faz? É porque no Algarve agora, para vocês chegarem a uma praia, vocês demoram tipo bué de tempo. Imagina, se eu morasse a 10 minutos da praia, agora no Algarve, nesta altura do ano, eu ia demorar se calhar 40 minutos a chegar à praia. Trânsito. Bué camones, tipo a estacionar em sítios que não se pode. Bué trânsito. Tipo, já disse trânsito, ok. Bom, basicamente são esses 2 aspectos. E depois a praia está cheia, meu. Tipo, está bué de gente. Eu na última vez que fui à praia, eu já estou a divagar. Na última vez que fui à praia, eu sentei-me ao lado de uns espanhóis e de um casal com um bebê e uma miúda para aí, sei lá, com 4 ou 5 anos. Eu não sei qual deles é que fazia mais barulho. O bebê gritava de um lado, a moça gritava com a prancha, os espanhóis gritavam de um lado, sacavam cervejas. Meu, calma, né? Devia haver praias só para bebés, tipo, para os pais irem com os filhos, para que assim só se estragava, tipo, estão a ver, berra 1, berra 2 é igual, desde que berrem, pronto. Uma praia para espanhóis em que podem falar alto à vontade. Sim, porque os espanhóis têm esse problema. Não querendo ser xenófobo, mas espanhóis têm uma coisa programada que é falar alto. Os espanhóis só sabem falar alto. E parece que o único sítio onde eu vi os espanhóis falarem baixo é na Casa de Papel. E mesmo assim, às vezes, é que é bué, sei lá. Digam lá que não é uma cena que os irrita, espanhóis, a falar bué de alto nas praias. É que a mim irrita-me bué. Eu fico bué. Meu, deixa-me ler, deixa-me estar aqui a ouvir as ondas do mar e a tentar molhar as unhas dos pés porque a água está gelada e elas enrolam logo. Estás a ver? E não, então eles... Arriba, conha, amiga. É que depois... É este tipo de cenas assim. Não se percebe... Bom, eu não percebo espanhol. Mas pronto, é isto assim. Está interessante. Bom... Eu acho que o tema que eu queria falar é basicamente isto. Eu sinto que escapei, que este episódio foi com teve menos conteúdo que o habitual. Mas também ninguém comentou nada no meu Instagram que eu pedi. Bom, mas também pedi à última da hora. Pedi tipo há 5 minutos atrás, antes de começar isto, e ninguém comentou nada no meu enquete de o que é que vocês querem que eu fale. E então eu não falei de nada do que vocês quiseram falar. Mas tenho temas apontados para falar com convidados que eu não quero mesmo falar aqui. Quero apenas falar com os respectivos convidados, porque sei que vai dar uma conversa bem mais interessante. E é isso. O podcast de hoje foi isso. E como é que se acaba um podcast? Eis uma boa questão para um final de podcast. Como é que querem que eu acabe o podcast? Desliga a câmera? Saio do ângulo de captura do microfone? Uso palavras muito ricas e muito eloquentes de se dizer, de se pronunciar. Saio da câmara simplesmente, faço uma maluquice e vou-me embora. Apago as luzes? Não sei. Digam-me vocês no próximo episódio de 17 e 3 quartos.